Fazer errado aqui, doutor. Sem problema, esse problema. Aí, ó. Bom dia, doutor. O que é diabetes e quais são os tipos existentes? Muito bem, começamos boa pergunta. Porque realmente nós temos diversos tipos de diabetes e muitas pessoas não confundem, né, os diversos tipos com diabetes, né, do dia a dia. Tem até um videozinho aí. Ele entra agora? Porque Sim, olha bem que eu já vou respondendo em cima disso. Em cima dele? Olha Vai bem lá. que legal. Tá vendo? O que é o diabetes? Nós temos aí o casal, o Pedro e a dona Ana. A dona Ana não é diabética. Oi, dona Ana, tudo bem? Oi, Então, dona a dona Ana, quando alimenta lá, ela vai alimentar e esse alimento, dentro do organismo dela, grande parte vai se transformar em açúcar, ou seja, glicose. E essa glicose tem que ir para dentro das células, aí, para dar energia. Para ela poder entrar, aquela chavinha ali é a insulina, tá vendo lá? A insulina abre a célula e o açúcar vai ficar lá dentro, ou seja, para ser combustível. É igual a gasolina, tá vendo? Então precisa da insulina que é produzido pelo pâncreas. Só que o Sr. Pedro, ele não tem essa insulina lá, a chave dele é pequena. A insulina, então o quê? O açúcar não vai conseguir entrar dentro da célula, vai ficar do lado de fora. Ficando do lado de fora, vai ficar o quê? Hiperglicemia. E esse açúcar em excesso no sangue vai trazer diversas complicações. Tá vendo como é que é interessante? Então é isso aí. Então, o açúcar, que é a glicose, que é para estar dentro do nosso organismo, dentro da célula, é o combustível, nós precisamos de um hormônio produzido pelo pâncreas, chamada insulina. Sim. Então, as pessoas que não têm a produção de insulina ou uma produção insatisfatória, né, ele vai fazer o quadro chamado diabetes. E como a nossa amiga aí perguntou, os diversos tipos. Hoje, a gente sabe que existem subtipos que já ultrapassam até mais de 40 tipos. Mas vamos falar aqui, né, nos concentrando. É o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o pré-diabetes, que nós vamos conversar aqui hoje, isso é muito importante. Fica ligado sobre esse negócio de pré-diabetes, a gente nem está acreditando que exista isso. Pré-diabetes já é um diabetes leve. E o diabetes gestacional. Por isso é muito importante você fazer um bom pré-natal, você que está grávida, você que tem casos de diabetes na família, para prevenir. Então, esses 4 básicos: diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes e o diabetes gestacional. Cada um com suas características, lógico. Entendi. Eu achava que não tinha pré-diabetes. Ou você é diabético ou você não é. Pois é interessante, porque é justamente isso. Porque olha que interessante. A pessoa, quando fala, eu estou pré-diabético, esse é o grande problema. Vamos fazer aquela coisa lúdica que a gente sempre tem isso aqui no programa. Imagina só, se eu tenho uma telha quebrada, eu vou esperar chover para consertar a goteira? Não vou, não é verdade? Então, o que acontece é isso. Muitas vezes você vai no médico ou vai no... não, ele me falou que eu estou com pré-diabetes. Não precisa de remédio, não. Medicamento, não. É só uma dieta e um exercício. Óbvio, nada é mais importante do que dieta e exercício físico, né? Mudar, deixar de ser sedentário. Aí passa 1 ano, 2, continua o pré-diabetes do senhor, toma cuidado. Aí depois de uns 5 anos, o médico fala, olha, agora você ficou diabético, vai ter que usar medicamento. Só que durante esses 5 anos, por exemplo, já está tendo lesões nos olhos, na retina, lesões nos rins, né? Lesões vasculares. Então, a pessoa, o pré-diabetes já é um diabetes leve, digamos assim. Entendi. E muitas vezes... Conversa com o seu médico. Nós estamos falando aqui para bater papo. Ninguém está querendo falar como o colega vai trabalhar, não. Mas muitas vezes é necessário, sim, tratar o pré-diabetes, tá? Porque às vezes a pessoa com a dieta não resolve, ou ela não faz uma dieta correta, ela é sedentária. Então, não tem o que fazer. Nós vamos esperar ela ter lesões renais? Lesões oculares? Então, não. se já chegou nessa fase de pré-diabetes, já começa a tratar? Muitos casos, cada caso é um caso. Mas fica atento, que se você não tiver dentro das metas, que nós vamos falar aqui quais são essas metas, você tem que usar medicação sim. Então vamos lá, vamos para alguns dados que você trouxe pra gente? Perfeito. Então vamos lá, olha só. Você trouxe aqui, né? Número total de casos de diabetes. Sim. Olha bem, isso é muito interessante, porque esse gráfico que a gente está mostrando aí, os dois gráficos, olha bem, aí, ó, você pode notar que nós pegamos bairro por bairro. Olha que interessante. Você trouxe até distrito, né? Isso, eu trouxe distrito. Vila Nova, isso. Tatuaí, Santa Então nós Terezinha. pegamos nos anos 2019,
2022 e 2024. Isso foi uma pesquisa que eu fiz junto com a Secretaria de Saúde. Agradeço muito o pessoal da Secretaria de Saúde. E o que nós estamos observando? Que está tendo um aumento, aumentando verdinho em mesmo. 2024. Exato, olha lá, o verdinho em 2024. Então, a maioria dos lugares, tem lugar que dobrou o número de diabetes. Olha bem, vamos dizer que aqui em Manhuaçu nós tenhamos mais ou menos 8.000 casos de diabetes. Aham. Ah, doutor Fábio, mas no gráfico está metade. Por quê? Esses dados são feitos pela Secretaria de Saúde, então nós não temos dados dos consultórios particulares. Ah, Entendeu? ainda tem Então isso é muito interessante. Isso aqui é só pela Secretaria de Saúde. Pelo SUS. É para quem foi pelo SUS. Exatamente. Então, olha bem. Que é atendido pelo SUS. A gente tinha, em 2019, 3.454 casos. Em 2022, foi para 3.773. Em 2024, 4.468. Gente, olha bem. E o que está acontecendo? Se o doutor está aqui falando que está tendo novas medicações, semana passada nós falamos do medicamento para diabetes, que é o Wegovy, Mounjaro, e mesmo assim, por que está aumentando? E vou dizer, esse número é o dobro na realidade. E se a gente for levar em consideração o que você falou do pré-diabetes, nós chegamos a uma base de 15 mil. É muito impactante isso. E isso é impactante na saúde pública, porque é isso que vai aumentar o número de infartos, o número de AVC, amputações, hemodiálise. Então, esse trabalho nosso, esse bate-papo nosso, é justamente visando lá na frente, não só a sua saúde, mas até economia para o município, né? Para evitar internações, digamos assim. Não é verdade? Mas então, assim, tem esses casos que vão aumentando, tem Sim. tudo isso. Mas a diabetes, doutor, ela é hereditária? Boa, ótima, ótima. Sempre é, tipo assim, meu pai é diabético, Sim. então eu já estou condenado a ser diabético, Não, ou não? Não, isso foi muito importante essa pergunta, muito boa, pelo seguinte, vamos lá. Quando a gente falou aqui desse número de diabetes, nós estamos no Brasil hoje, uma média de 16, quase 17 milhões de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, nós temos algo em torno de quase 500 mil. Olha a diferença. Tipo 1, 500 mil, tipo 2. E qual a diferença, doutor Fábio? Olha, o diabetes tipo 1, ele é o sistema imunológico, o pâncreas, ele é atacado pelo sistema imunológico, né, que reconhece de uma forma errônea assim, e ele não vai produzir a tal insulina. Então, por isso, ou produz muito pouco. O tipo 2, não. O tipo 2, a pessoa geralmente é com idade. O tipo 1 aparece mais na infância. Mas o tipo 2 é com a idade, obesidade, sedentarismo, certo? Então, o que acontece? Esse tipo 2, que é essa epidemia que está acontecendo, a gente tem que ver, por incrível que pareça, o tipo 2 é mais hereditário. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 2 na família tem que ficar atento, porque se ele ficar obeso, se ele não tiver uma boa alimentação, ele tem muito mais chance de ter diabetes. A probabilidade dele É maior. ser diabético é maior. É maior. Agora, tipo 1, ele tem, certo, mas é menor. Que muitas vezes a pessoa pensa, mas já que é sistema imunológico? Não. O tipo 2, por isso que eu falo, você é diabético, pergunta na sua família, ó, você tem pai diabético, tem irmão diabético? Procura fazer os exames, faz o screening, faz a triagem, tá bom? Então, não é que você tem. Agora, você tem chance. Eu falo que é muito fácil ficar diabético para quem tem família diabética. É só você não fazer exercício, alimentar bem mal, ficar só no sofá, no game, muito fast food, que a chance de você ficar diabético é muito grande. É muito grande, verdade. Quais são esses dados também que você colocou, que você trouxe pra gente aqui, o doutor? Sim. Ô, Michael, fixa aquele comentário que eu coloquei agora, fazendo um favor aí no... Isso, bora lá. Vamos lá, doutor. Sim. Olha lá, se você ampliar o primeiro ali... Vou ampliar. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá o que nós colocamos. Critérios laboratoriais... Para a gente para saber se a diagnóstico de pessoa diabetes. é diabética ou não. Ah, Então, muitas vezes... que são os critérios para saber se é ou não. Isso. Então, por exemplo, se a pessoa... Olha lá, a glicemia de jejum dele. Olha lá em cima. Tá vendo? Se ele tiver... Porque nós temos dados para ser normal, pré-diabéticos e diabéticos. Então, isso aí depois a gente vai deixar, porque fica um pouco confuso no gráfico. Mas a verdade é o seguinte, você que está nos assistindo, você vai fazer um exame de glicose, pedir o seu médico fazer um exame de jejum, a glicemia de jejum. Ela tem que ser inferior a 100, para você não ser diabético. E a tal da hemoglobina glicada? Gente, isso que nós vamos falar aqui agora, por favor, você que está nos assistindo, passe isso para os seus colegas, família. Não adianta fazer só a glicemia de jejum, porque a glicemia de jejum vai ver o quê? Dependendo do que você comeu ou você ficou sem alimentar muito tempo, ela pode estar
até menor que 100, e você achar que não está diabético ou Porque pré-diabético. ela pega só aquele momento. Aquele momento, é como se fosse uma foto. Aí, de acordo com o dia anterior, por exemplo, beleza. Exatamente. Ok. Agora, Mas e antes? e antes? E como que vem um período, por exemplo, ali, né? De, sei lá, 3 meses. 3 meses. A hemoglobina glicada tá. é o HbA1c. Pede o seu médico, se você não dosou, dosa a hemoglobina glicada, porque ela vai mostrar os últimos 3 meses. Entendi. Então, ela tem um valor. Ela tem que ter até 5,7. Até 5,7 está normal. Aham. Chegou a 5,7, até 6,4 é pré-diabetes. Chegou a 6,5 é diabético. Então, muitas vezes a pessoa está lá, 5,9, 5,7. Ó, não é pré-diabetes? É pré-diabetes, mesmo com a glicemia de jejum normal. Ou seja, a glicemia de jejum é uma foto. E a hemoglobina glicada é um filme de 3 meses. Tá? Então, é muito importante esses critérios. Então, você saber, né, depois da alimentação, em jejum, a glicada. Então, é isso aí. Não pega um número assim sozinho e vai interpretar aquilo, não. De novo, só a glicemia de jejum não vai ajudar ninguém. Muito bom. Vamos lá. Complicações do diabetes, né? Você trouxe também um Isso. quadro aqui pra gente ver. Olha que interessante. Uma ilustração. Por quê? Ah. Porque o problema que eu falei do pré-diabetes, às vezes a pessoa fica muito tempo sem tratar, ele já está com lesões. E a maior complicação toda, meus caros, do diabetes, porque o diabetes é uma doença silenciosa. A pessoa, às vezes, quando descobre, já tem lesões. Inclusive o quê? Retinopatia. Você que é diabético, que está nos assistindo, tem quanto tempo que você não foi ao oftalmologista? Mais de ano? Já devia ter ido. Por quê? Porque uma das coisas que acontece é que a lesão nos olhos, a pessoa fica cega. Você tem ido ao cardiologista? Você tem visto como é que está? Você está pedindo um exame de urina para saber como é que está a função renal? Tem dosado a creatinina? Porque as maiores complicações são o quê? Oculares, renais, cardiovasculares, porque a pessoa tem mais chance de infarto, mais chance de AVC, amputação. Há mais anos, era muito triste tratar o diabético. A gente quase falava assim, tomara que ele não envelheça. Não que a gente queria que ele morresse novo, né? Mas por quê? Mais cedo ou mais tarde, a doença naturalmente ia trazer uma dessas lesões. E hoje não. Com dieta, exercício Hoje você consegue... e os medicamentos. Hoje você consegue... Levar uma vida praticamente normal. Se E sem ter cuidar essas antes lesões. para poder Não ter as complicações. evitar essas E complicações. o problema são as complicações. A pessoa que é diabética, vamos esperar, tem um irmão gêmeo. O irmão gêmeo não é diabético. Ela é. Só o fato dela ser diabética, ela já tem chance 2 a 4 vezes mais de ter um derrame, de ter um infarto. Tá vendo? Então ninguém está aqui para apavorar ninguém. Ninguém está para fazer alarme. A gente está para fazer o quê? Esclarecimento. Porque tem jeito de evitar. É isso que é importante. Se não tivesse jeito de evitar, a gente estava fazendo realmente terrorismo, né? Deixando a pessoa preocupada. E não é essa a nossa intenção aqui. Entendi. Muito bom. Mas, volta de novo para aquele quadro ali. Ali. Isso aqui é isso. São as sobre o que complicações você disse cardiovasculares, mesmo. que é AVC e a nefropatia. O que é isso? A pessoa começa a ter uma filtragem dos rins cada vez pior. Aí ele vai o quê? Ter hemodiálise. Tem como evitar isso? Tem. Inclusive, nós vamos fazer num outro programa, que é muito grande, mostrando que certas medicações estão na rede SUS. Está na farmácia popular. São medicações que evitam que a pessoa tenha problema de hemodiálise, para não precisar fazer diálise. A retinopatia é que eu disse, e do oftalmologista com frequência. E a neuropatia é que a pessoa fala, o açúcar ataca os nervos, né? Por isso que tem muitos casos de amputações. Então, o mais importante é isso, é que você tem como evitar isso. Tem como trabalhar com isso. Existem medicações que são gratuitas hoje. De uns 8 anos para cá mudou, mas as medicações eram caras. Hoje deve ter uns 4, 5 meses que essas medicações estão de graça. E muitas pessoas não sabem. Inclusive, ontem eu estive no bairro Santana, no SF lá, fazendo palestras, e a gente foi justamente por isso. Nós estamos fazendo palestra. Hoje nós vamos para o bairro Todos os Santos para mostrar o quê? Que muitas medicações para diabetes hoje, que evita infarto, evita a paciente para diálise, estão gratuitas. Inclusive, vamos fazer uma coisa aqui rapidinho, me permite? Claro. Todo mundo que tem 65 anos, olha o que eu vou dizer aqui, todo mundo que é diabético e tem mais de 65 anos, tem direito
a dapaglifosina de graça no SUS. Então, se vocês forem em algum lugar e chegar na farmácia, alguém falar, não tem que pagar tanto. Não, mentira. Mas, olha bem, farmácia popular. Então, o governo liberou e isso vai mudar todo o paradigma do tratamento de diabetes. Então, a senhora tem 65 anos? Tem. É diabética? É. Está usando uma medicação chamada dapaglifosina? Não. Pergunte ao seu médico. Pergunta aqui o doutor Fábio, lá, mas o Persim estava lá no programa e falou sobre isso. Isso é verdade? É verdade. E é de graça, tá bom? Tá vendo como é que isso é importante? E é muita gente que não está sabendo disso, Persim. Muita gente. E é uma medicação que era cara e hoje é gratuita. Foi colocado no Conitec. Nós participamos dessa pesquisa, pedindo. Então, uns 3, 4 meses atrás, foi liberada de graça na farmácia popular. Não precisa fazer processo, não precisa de advogado, CPF. Eu tenho 65 anos, sou diabético, eu tenho direito a isso. Evita infarto, evita AVC, evita essas complicações todas. Olha que legal. Que bacana. Informação salva vida. É isso aí. É isso Show aí. de bola. Dá gosto fazer um programa desse aqui com a turma dessa. Ô, doutor, aqui você trouxe pra gente também mais um gráfico aqui, ó. Vamos analisar ele. Sim. Vamos lá. Que já tem as perguntas do pessoal isso. também da Tá vendo? rua, Isso é o que eu falei, como é que tá essa pandemia, digamos assim, de diabetes, como é que tá aumentando. E a tendência é piorar. Ué, doutor Fábio, mas com medicações boas ainda está piorando? Por quê? Por causa de sedentarismo, má alimentação. Essa que é a verdadeira história. Se a gente não mudar isso, é o que nós falamos no programa passado, a obesidade, cirurgia bariátrica para pessoas de 14 anos de idade. Quer ver? Isso era impensável, não é mais anos. Então é isso aí. Esse gráfico vem mostrar exatamente isso e mostrando que em cada 10 pessoas, 7 diabéticos, olha lá, 3 em cada 10 estão fora da meta. Nossa. Gente, é muito grande, olha lá. 3 em cada 10 pacientes sem tratamento têm hemoglobina glicada acima de 7. Se eu falei que 6,5 já é diabetes, então acima de 7. Pede o seu médico para olhar isso. Tem gente que chega no consultório com 12, 13, 15. Se a gente deixar essa pessoa, ela dá uma bomba, né? Ambulante, certo? Então, só para você ver como que o caso é sério e exige realmente educação em diabetes. É o que nós estamos fazendo aqui. É isso aí. Inclusive, aqui, ó, a Vânia comentou aqui que o pai dela tem diabetes e ela também tem diabetes e ela fala que a diabetes dela fica em 200, deve ser a glicose dela, Sim, né? em jejum. Fica em 200. Não tá bom. Muito tá vendo? alto, né? Você tá uma dessas aí, ó, 3 em cada 10. Tá vendo? Você tá esse aí, você tá entre os 7 que não tá controlada. Veja por quê. Será que a medicação que você está usando é ideal para você? Além de exercício, alimentação, você está alimentando direitinho? Olha bem isso, tá? Tá vendo? Então conversa com o seu médico, pede isso, 200... Ela falou que ela toma metformina e glicazida. Aí, olha bem. Então são 2 medicações boas? São. Mas depois de determinado tempo, ela não faz tanto efeito mais. E já que nós temos a oportunidade, como é que é o nome da amiga? Vânia. Vânia, presta atenção. Imagina uma fazenda antiga, né? Com 12 janelas. O diabetes é causado por isso. Tem 12 defeitos que causa. Aí você sai de casa, Vânia, e fecha a porta da sala, fecha a porta da cozinha e 11 janelas. Você deixou um aberto, o ladrão vai entrar. O que está acontecendo? A metformina e a glicazida fecharam algumas janelas, mas existem janelas abertas que precisam de outras medicações juntos com essa. Não estou falando que essas medicações estão erradas, não. Elas só estão insuficientes. Conversa com o seu médico. Você tem direito e o seu organismo precisa de outras medicações que não são só essas 2. Aí, por isso que continua 200. É isso. Tá vendo? E aí vai uma dica minha. Às vezes você não está fazendo um acompanhamento com o médico. Sim. Aí, talvez você não tenha um médico que você faz esse acompanhamento. Você foi, às vezes, não sei o quê, fiz lá no SUS, me diagnosticaram, me deram remédio e eu tô me virando. Tá errado. Tá errado. Procura um médico, e aí eu indico aqui, ó, procura o Dr. Fábio, porque, inclusive, o doutor, aqui a gente vai falar sobre assuntos em geral de saúde, sobre tudo. Mas, especificamente sobre diabetes, ele é o cara, né? Então, assim, inclusive, assim, em tudo você é o cara, mas o diabetes, inclusive, é algo que ele é especialista, sim, né? Sim, tem o CADIT aqui em Manhuaçu. O que levou a gente a montar o CADIT, o Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina, foi justamente isso, porque na época do Covid, né, da Covid, as pessoas pararam de ir ao médico, é o que você falou, parou de fazer controle, os diabéticos descompensaram.
Então, a gente fazia telemedicina, graças a Deus passou a pandemia e a gente continuou com esse estudo de diabetes. Então, graças a Deus, a gente participa de vários congressos. Sou da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas para quê? Porque a gente viu que se a gente tratar dessa doença, muitas complicações deixarão de existir. É não isso é aí. verdade? O Cadite fica ali, ó, no morro. Ó, vou corrigir aqui um negócio que todo mundo fala errado, hein? Morro do Raposo. Não Morro da Raposa. Exatamente. Certo? Por causa da família Raposo que construiu ali a Vila Silva. Quando a Né? gente fala assim, o Morro da Raposa ali, eu imagino uma raposa, né? Imagina a raposa meio Mansu, coisa linda, Inglaterra, né? Então não é Morro do Raposo, né? Morro do Aprendi Raposo. com o Dr. Fábio. Ei, Aprendi com coisa ele, que é boa. Morro do Raposo. Bacana. Vai lá e depois a gente vai colocar também o Insta dele aqui. Vem pra tela aqui, fazendo um favor. Isso, ó, que a gente vai colocar aqui. Mais uma pergunta. Bom dia, doutor. É possível ter diabetes sem Não, ter sintomas ao vivo é ao vivo. aparentes? Voltamos lá. O áudio foi interrompido? Não, aqui tá modulando. Modulou? Então tá. Então, mas o doutor tem que ouvir a pergunta aqui, né? Ó, Peraí que nós vamos voltar aqui, doutor. Sem pressa. Descobriu o que aconteceu. retorno. Vou voltar aqui. Bom dia, doutor. É Ué. possível ter diabetes Por que ela... sem ter caixa de sintomas teoria? aparentes? Ah, o nosso retorno desligou, do nada. Tá vendo aí? Isso que é bom fazer programa ao vivo, Tá é. vendo aí, A ó? emoção é outra, gente. Agora você vai conseguir ouvir a pergunta dela, doutor. Ó, vamos lá. Peraí. Bom dia, doutor. É possível ter diabetes sem ter sintomas aparentes? Ótima pergunta. Muito obrigado, amigo. Um abraço. Olha o que ela disse. Ter diabetes sem ter sintomas. E é exatamente esse o ponto. A pergunta da senhora foi perfeita. Por quê? O diabetes é uma doença silenciosa, né? Estava mais silenciosa que a senhora agora, né? Mas agora só está falando, né? Graças a Deus. Então, não aguentei, não, desculpa. Então, olha bem, por ser silenciosa, muitas vezes, quando a pessoa começa a sentir, a ter sintomas, já está em estágio grave. A pessoa começou o quê? Presta atenção, gente. Você começou a ter muita vontade de urinar. Urinando o tempo todo. Sede excessiva, mesmo em dias que não está muito quente, não estão muito quente. Sede excessiva, urinar com frequência, às vezes um emagrecimento sem mais nem menos acentuado. Observa que pode ser diabetes. Tá vendo? E a pessoa às vezes, não, é uma infecçãozinha na urina. Não, já era o diabetes. Então, se você não prestar atenção nisso, engraçado, ultimamente eu estou emagrecendo, não estou fazendo dieta. Tá vendo? Então, esses sintomas do diabetes vão levar. Então, o problema é identificar nessa fase e não quando já tiver as complicações. Na Que hora verdade, que você começou... sintoma tem. Tem. A pessoa às vezes não percebe. Não percebe. Então, ela é silenciosa por quê? Porque muitas vezes, quando chega a dar o sintoma, é porque já descompensou. Por que que o diabetes tipo 1, o diabetes que é mais da criança, quando o pai vai levar, ou a mãe vai levar, a descobrir que meu filho é diabético, com 8 anos de idade, a diabetes já estava 400, 500, já estava quase em coma diabético, chegou no hospital passando mal, não sei o que aconteceu com o menino, ele desmaiou, chegou lá, foi fazer um exame de sangue, estava diabetes 400, mas a gente não sabia, o menino comia de tudo, bolo, refrigerante, tá vendo? Por ser silenciosa. Ó, o Leonardo Berbert colocou aqui que eu sou diabético tipo 1, gostaria de saber qual o endereço, pois eu queria fazer uma consulta com esse doutor aí, ó. Aí, ó, tá aí, ó. Ô, meu amigo. Morro do Raposo, aqui, você vai... Fica mais fácil, né? Você pode falar o endereço aí. Isso. Mas o Morro do Raposo, você vai ver à direita, assim, lá em cima do morro, assim, ó. Isso, perto do estacionamento, a rua Do no lado, Dampizelli. pertinho do estacionamento Entre o que tem lá. hospital e o Morro do Raposo, tá? Isso. Mas também é muito fácil. Vai lá no Google, Dr. Fábio Araújo Manhuaçu, drfábio.com.br. Ou no Instagram também. Coloca Ou no lá, nosso doutor- Instagram doutor também. Fábio. Daqui a pouco tá? eu vou colocar o Instagram dele Vai ser um aqui. Fica prazer ligado vê-lo aí. com saúde. Isso mesmo. Vamos lá, tem mais gente comentando aqui também. Já já, gente, eu pego o comentário de vocês, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, tá bom? Porque a gente tem que ir lá que a gente tem mais perguntas. Ó, vamos pra tela. Vamos lá, quem que vai perguntar agora, ó? Bom dia, doutor. Quais são as complicações que a diabetes pode ter se não for bem controlada? É isso aí. A gente falou... É que nós acabamos de falar, nós vamos reforçar. As complicações as mais graves. Oculares, levando a cegueira. Neuropatia, levando a amputações. Entendeu? Nefropatia, altera os rins, levando a falência renal e até hemodiálise. E também predispondo e aumentando o risco de infarto e AVC, que é o derrame.
Ótima pergunta. Respondido. Vamos lá. Vamos Bom nessa. dia, doutor. A minha pergunta é: qual é a importância da atividade física para quem tem diabetes? Show, show. É importante demais, é mais importante que medicações, não é verdade? Porque imagina só, a pessoa que está sedentária, ela não faz exercício físico, quer dizer, a falta de exercício físico já é ruim para tudo, né? Tudo. Todas as doenças podem complicar. Mas acontece o quê? Nós não falamos ali no início que o diabetes, a insulina que é produzida pelo pâncreas, ele tem que fazer uma chavinha para levar o açúcar para dentro da célula, para ter energia. O que acontece? A pessoa que não faz exercício, ela aumenta o peso. Ela aumentando o peso, ela vai ter uma coisa chamada resistência insulínica. O que é isso? A insulina vai fazer menos efeito. Tá vendo como é que é? Então, cada vez mais o pâncreas tem que produzir mais e mais insulina. Então, vamos supor, tem uma pessoa de sobrepeso aqui e uma pessoa com peso normal. Aqui está com peso alterado, aqui peso normal. Aí eu coloco uma lasanha. Essa lasanha pesa meio quilo. Aí os dois vão comer a lasanha, ok? A pessoa que tem mais peso vai precisar de mais insulina para poder fazer aquilo ali, para fazer metabolismo. O mais magrinho não precisa de tanta insulina. Agora imagina todo dia o pâncreas produzindo insulina, mais insulina, ele vai cansando, ele vai falindo. Aí ele vai ficar com pouca produção de insulina, a pessoa vai virar e vai piorar o diabetes. Tá vendo como é que é? É isso aí, resistência insulínica. Tá vendo? Mais uma pergunta aqui. Sim. Vamos lá. Bom dia, doutor. O estresse influencia. Deixa eu voltar ela aqui. Ó, vamos lá. Bom dia, doutor. O estresse influencia nos níveis de açúcar no sangue? Ótimo. O estresse. Isso é muito importante, que tem pessoas que chegam no consultório e dizem, doutor, a minha diabetes descompensou, está muito alta, mas é porque eu estava muito nervoso esses dias, passei por períodos muito difíceis. Ajuda, mas não vai colocar a culpa só no estresse, não. Porque realmente, a liberação, cortisol, etc, tal, vai alterar. Mas a maioria das vezes não é o grande responsável. Tá? Então, ali, vamos supor que há uma colaboração. Mas não venha com essa, falar assim, não, gente, eu estou usando a medicação toda certinha, estou fazendo dieta, estou fazendo exercício, mas o meu estresse não deixa. Não, tem alguma coisa errada. Óbvio que o estresse não deixa de ajudar, mas eu não posso colocar ele como grande causador da descompensação ou do gatilho para o diabetes, não. Mais uma pergunta. Sim. Bom dia, doutor. Gostaria de saber com que frequência devo fazer exames para monitorar a glicose. Ótimo. Olha bem, a pessoa que não é diabético ou a pessoa que não tem história de diabetes, pelo menos uma vez por ano, todos nós, né? É correto. Agora, a pessoa que é diabética, se ela estiver descompensada, ou seja, não estiver controlada, de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses você tem que fazer, aí na hora que o médico fala, olha, agora você chegou na meta, aí você pode deixar um pouco mais. Mas até você atingir a sua meta, ou seja, a sua glicemia está abaixo de 125, a hemoglobina glicada em torno de 7, é 3 em 3 meses. É isso que eu faço com meus pacientes. Enquanto eles não atingirem a meta, não posso liberar. É isso aí. Tem mais perguntas? Deixa eu ver, acho que não, hein? Acho que foi a última pergunta aqui. Foi a última pergunta. Doutor, é claro que tem mais dúvidas, tem muita coisa ainda para falar sobre o assunto do diabetes. É muito amplo, né? É muito amplo, então assim, tem até gente ainda mandando perguntas aqui, mas... Ué, a gente pode fazer o seguinte, se você me permite, e vocês, se vocês quiserem. Como que é um assunto amplo, a gente pode fazer no próximo programa uma parte 2. tópicos de parte 2 para a gente esclarecer. Inclusive, a gente pode ver algumas dessas perguntas, eu já preparar e trazer. Afinal de contas, nós não falamos, esse programa é para vocês, é feito com muito carinho para a gente poder fazer isso. O que você acha? Acho ótimo. Comentário, inclusive, que, ó, só para você ter uma ideia, né? Ó, eu acordava de madrugada com tremedeira. Depois que eu comecei a tomar a glicazida, eu parei de ter essa tremedeira que dava à noite. Tá vendo? Né? O outro comentou, né? Eu quase perdi meu dedão por causa de diabetes. Aí, tá vendo as amputações? Estou até fazendo sessões de hiperbáricas tá vendo? Para sanar a situação. Então é muito importante, a gente faz isso, então a gente bate um papo, né, falando mais sobre o pré-diabetes no próximo programa, falando um pouquinho da diabetes gestacional, falando sobre os tipos de tratamentos aí, tá vendo? Tem uma dúvida que eu tenho, mas que eu vou deixar para semana que vem. Tranquilo. Que é, por exemplo, qual que é realmente a diferença ali do pré-diabético para aquele diabético que é leve ali, assim?
qual que é a diferença desses dois? Qual que é a diferença de tratamento, enfim? Ótimo. No próximo programa a gente tira essa nós dúvida. começamos. Se Tá Deus bom? quiser, meu querido, muito obrigado. Um grande Obrigado, abraço. doutor. Valeu demais. Até Aqui, ó. semana que vem. Muito bom. Rapaz, você é bom mesmo, hein? Você Ó. ainda ficou mais tempo aqui, olha só que bom. Que coisa boa. Obrigado, queridos. Obrigado, viu? Até semana que vem. Gente, procure Grande o doutor, hein? Eu vou colocar, inclusive, depois aqui o Instagram dele para vocês acompanharem também. Mas é só colocar também lá, Dr. Fábio Sá. .com.br. O que vocês vão achar? O site drfabiosá.com.br? Isso. É o site. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Até mais, hein? Aê, valeu!